Saudações, amigos do Enguarda. Muito bem. Nem preciso dizer que o nosso assunto é uma arte marcial de tradição. O Arita Dozo visitando o Enguarda aqui no Diário da Região TV para falar de campeonato, para falar da própria arte marcial, para falar do Japão, algumas novidades boas pintando na área do Arita Dozo. Bem-vindo, professor Mestrão, Sensei. O que se pode pensar de Arita Dozo? Um dos grandes nomes, referência do Karatê. Obrigado, Marchand. Olá, todo mundo do Enguarda. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez com o nosso mestre aqui, né? Márcio San, que sempre nos convida. E a gente está aqui hoje para bater um papo bacana e falar, como sempre, de uma coisa que a gente gosta muito, que é arte marcial. Né, Márcio? Eu vou estar alinhado aí com o seu Preta, né? Isso. Esse moço aqui, esse garoto, ele já chegou falando assim: vamos dar soco em quem aqui hoje? É isso? Bem-vindo, né? Brincadeiras à parte, mas assim, prazer em estar com vocês aqui, prazer em estar acompanhando vocês aí também, e obrigado pelo convite, obrigado a vocês aí. Tá? Ok, olha aí, primeira vez que vem com a gente, não conhece, né, Sensei? Não, primeira vez que o Aguinaldo vem. Hoje ele vai ser nosso aluno aqui. Hoje ele vai ser nossa cobaia, né? É. Mas, Sensei Arita-san, eu fiquei sabendo que você esteve no Japão, recebeu uma homenagem no Japão, alguma coisa assim. Eu falei, tem que nos contar essa novidade, né? Ah, sim, Marcia. No final do ano passado, a gente teve o Campeonato Mundial de Karatê no Japão, que é um evento tradicional, né, da escola JK, que é a nossa escola, né, japonesa, que foi na cidade de Takasaki, em meados de outubro. E esse campeonato teve um marco muito importante, que foi minha última competição como atleta, né? Então eu encerrei minha carreira competitiva lá, né? Das outras vezes eu estava ainda competindo, né, pela seleção. Então nesse evento eu me aposentei como atleta e também tive a oportunidade de ser convocado como técnico da seleção, um dos técnicos, né? E lá eu recebi, na verdade aqui, né, nesse ano no Campeonato Brasileiro, foi feita uma homenagem para todos os técnicos, né, e o pessoal da delegação brasileira que estava lá no Mundial do Japão. E aí, Arita-san foi homenageado. Foi, graças a Deus. Como que os japoneses olham para o Karatê do Brasil? Bom, os japoneses eles são bem metódicos com relação à cultura, né? A gente sabe que a cultura oriental ela difere da cultura ocidental em algumas questões. Mas o karatê brasileiro, né? O karatê aqui da América do Sul, né? Da América Latina, ele é visto como um karatê muito forte, né? De uma expressividade corporal, de uma energia corporal, força física, né? Muito alta. Então eles têm esse aspecto do nosso karatê. Eles têm um karatê por hora muito tradicionalista e muito comedido nas questões orientais, muito disciplinado, sim, né? Sim. E eles olham para o pessoal de fora, principalmente os brasileiros, como um karatê de muita energia, de um povo muito guerreiro, né? Que é a característica do nosso povo, né? Junta nosso estilo versátil com as coisas, que a gente não é muito de tradição, né? Exatamente. Mas aí o pessoal até brinca, né? Que o Brasil é ser carioca, né? Que é a personagem malandrinho. Mas o bom disso é que a gente sabe trabalhar o aculturamento, né? A gente entrou nessa linhagem da arte marcial de tradição, está se dando bem, né? Exato. Mas parabéns, mestrão. Nossa, obrigado. E o Solário está esse faixa preta aí, não é isso? Exatamente. E não está aqui de enfeite, né? Tem um desafio aí acontecendo? Então, o seu Aguinaldo, antes dele falar, né? O seu Aguinaldo é uma pessoa que me acompanha, né? Nos acompanha há muito tempo. Praticante antigo de karatê, né, seu Aguinaldo? Já começou a treinar karatê mais velho, a gente vai falar a idade dele, né? Mas já está mais de 2 décadas, né, seu Aguinaldo? Na arte marcial. É um dos principais senpais, né? Que a gente chama veterano, aluno mais graduado. Senpai na linguagem do karatê, na linguagem da arte marcial japonesa, é aquele graduado, né, ou aquele atleta que tem um respeito sênior, digamos assim. Né? Exatamente. Um veterano. Expliquei direitinho, Sensei? Isso, exatamente. Senpai, na verdade, é uma relação, né? Não é um título. Inclusive, é uma relação que no Japão extrapola a arte marcial. Né? Nas empresas, no trabalho, na escola, existem os senpais e os kohais, né? Os mais experientes e os novatos. Então não é só no vínculo marcial. Não, muito pelo contrário. Na verdade, é cultural essa questão de senpai e kohai. É como o comprimento do osso, né? Que também, exatamente, exatamente. É todo um contexto cultural, não é só marcial, não.
E o Agnaldo está aí honrando a melhor idade, né? Sim, sim. Ó, Passei dos 60 já olha isso. e pratico karatê desde 1999, ou seja, 26 anos. E a Fê tá fazendo agora em junho 26 anos. E tenho o privilégio de treinar com o Sensei Rodrigo. Mas ele, a gente fica imaginando, né? Karatê para todas as idades, né? E fazendo assim uma qualidade de vida, é isso, Agnaldo? Com certeza. Para mim é assim, não é uma terapia, é terapêutico. Para mim é uma qualidade de vida. Quando eu falei em desafio, uma palavra provocadora, mas é exatamente isso. Chega a uma idade que a gente vai superando mais do que um treino normal, porque a gente tem que superar algumas coisas do Sim. tempo, né? Tempo, horário, tentar ajustar ali os horários de escala de trabalho, sair do trabalho em direto para o dojo, tem toda uma logística ali que a gente tem que encarar como um desafio mesmo. E como ele lidar com esses pretos antigos, Arita? Assim, é um pessoal que já conhece tudo, né, da escola, eles olham para o Sensei como guia, como referência, mas como o Sensei olha para essas crias, né, que são suas crias de verdade, apesar da idade, não é isso, Agnaldo? Sim. Na verdade, é muito tranquilo, Marcelo. A gente aprende com todos o tempo todo. Por mais que eu ensine karatê para eles, eu acabo aprendendo muito mais coisas com eles do que de repente ensinando. Então, cada aluno, cada praticante, né, ele te mostra alguma coisa. Então, com os alunos veteranos, toda essa questão de maturidade, de vida, de experiência, de dificuldade, porque é diferente, né? Você lidar com um aluno que é adolescente, um aluno que está na fase madura, um aluno que já está numa fase né, mais velha, né, de experiência. Então, assim, na verdade, é muito agregador isso. Então, assim, para a gente lá, eles são meus braços direitos, esquerdo, meu pé. Então, assim, quando eu viajo para essas competições, né, eles que tocam lá, né? Então, assim, eles usam uma palavra muito legal lá no Arita Dojo, que eles se chamam de família, né? Isso é muito legal, porque todo mundo cuida de todo mundo. Uhum. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente cuida dos alunos para eles chegarem na faixa preta, por momento que ele pegou a faixa preta, ele tem uma responsabilidade de senpai, que é o que a gente estava comentando para o nosso público, de cuidar dos demais que estão vindo. Então, isso, assim, não dá trabalho nenhum. É mais gratificação, né? A gente puxa a orelha de vez em quando de um de outro, faz parte, né, seu Agnaldo, do processo de ensino, mas eles mais colaboram, ajudam, auxiliam do que, né, criam empecilhos. Então, mas e na hora do treino, Agnaldo? O treino... Assim, o Sensei Rodrigo, ele é um líder nato, tá? Então, por isso que, só complementando, pegando esse gancho da pergunta que você fez, né? Como é lidar com os mais antigos, assim, com os mais velhos, é tranquilo, porque a liderança é que faz parte, a liderança supera tudo isso daí. Então a gente tem ele como líder nosso. E exemplo também, obviamente. Então o dia a dia nosso no treino ali é aquela questão que o nosso karatê sempre ensina. É o respeito, independente da idade, respeito um com o outro e o trabalho em equipe que a gente faz lá. Sempre liderado pelo Sensei Rodrigo. Aquela coisa, né, de... A tradição da arte marcial é família, né? Isso é o fundamento nosso, não é isso? Sim, sim. É o respeito, né? O respeito um por outro e respeito ao dojo e ao nosso símbolo que a gente tem aqui. Falando na Arita Dojo, é em Barueri. Isso, a gente tem 3 unidades, Marcelo. Acho que cresceu um pouquinho depois que Olha a aí. primeira vez, né? Então a gente tem a sede, que é em Barueri, bem na saidinha da Castelo ali, né? Onde está acontecendo aquelas obras ali de expansão. A gente tem uma unidade em Osasco, que é uma parceria nova que a gente fez recente. A gente tem uma unidade no Guarujá. Então a gente tem 2 pontos na Grande São Paulo e um litoral com o Arita Dojo. Já tem um bom motivo para ir tomar um banho. Opa, exatamente. Todos no mesmo contexto marcial. Disciplina, conduta, ética marcial. E Karateka gosta de fazer os katas dentro do mar, não é isso? Pessoal, bom, treinar a base, né? Então, né? Isso aí, a gente vê muito nos filmes isso daí. Isso. Mas o Agnaldo não vem sozinho, tem um outro preto com ele. Tem um aluno antigo também, que, né, mais ou menos da mesma época do seu Agnaldo, que também é um sênior do dojo, braço direito e esquerdo também nosso. Então nós vamos pedir licença para o Agnaldo, né? Que nós vamos conversar com outro
outro feroz que está ali, está nervoso ele para chegar logo aqui e resolver a parada, né? Por favor, viu, Aguinaldo? Então, o senhor vai dar licença, que nós vamos conversar com o seu colega. Bom? Obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Muito bem-vindo. Aritação, por favor, apresenta o nosso Preta. Agora a gente está aqui com o nosso amigo Branco, como ele gosta de ser chamado, que assim como nosso aluno Aguinaldo também, veterano, faixa preta de karatê, um dos braços direitos também do Arita Dojo, e está aí para toda a prova. Os veteranos eu não sou aí na Arita Dojo. Então. É isso? Essa é a essência. Bem-vindo, então, Branco. Branco. Mas esse Branco é nome ou apelido, Branco? É apelido desde nascença. E dentro do dojo, o pessoal me chama de Shiro, que é em japonês. Então Shiro em japonês é branco. Que bacana. Isso. Então, tá tudo certo. Tá tudo certo. E a sua história com Arita Dojo, com o karatê? Então, eu comecei a treinar desde 2001, já com o Sensei Rodrigo, e estamos continuando aí. Até karatê para a vida, então a gente vai treinar até quando puder. Imagino. Lidando com os desafios da própria vida, né? Que a gente tem que ver. O tempo não para para a gente, não, né? Para. Mas isso não é motivo, né? Não. Eu acredito que até é uma motivação que nós temos. Né? É motivação. Sempre motivação. E eu digo que essa hora que a gente fica dentro do dojo é a hora para a gente. Você esquece de tudo e ali é o teu momento. Então, ali você faz, aprende, treina, sua e vamos vivendo um dia de cada vez e treinando sempre. O Branco ele tem um jeito de ser muito bem-humorado, né? É aquele que costuma fazer brincadeira entre os pretas. Ele é o mais... Eu não ia falar, não. Não? Mas Branco é essa pessoa que você está vendo, né? Essa pessoa maravilhosa aí que você está vendo. E a energia, essa é a energia do Arita Dojo, Márcio San. Então, se a gente tiver a oportunidade, um dia você e sua equipe lá nos visitar, você vai perceber toda essa energia. É isso aí. Isso é karatê, né? Essa alegria de estar aqui, de treinar, de conviver, conversar, aprender, né? Ensinar. Isso é importante. Quando mas você descobriu o karatê como, Branco? Como que surgiu isso? Já na minha infância eu treinei. E aí, eu tinha uns 12 anos de idade, por aí. Aí o vírus pegou. Só que aí a vida fez com que eu não treinasse e tal, até que estava na minha meta de vida, de treinar, para treinar karatê. Aí em 2001, eu tinha um funcionário que trabalhava comigo que treinava já com o sensei. E aí a gente ia levá-lo para treinar. E eu não entendia por que chegava o horário, ele tinha que sair, tinha que correr e tal. Aí eu comecei a ir com ele. Tinha a minha sócia hoje, que é a esposa de sensei. Ela era cunhada dele. Aí eles iam junto, aí eu ia para assistir, começamos a treinar e para mais. A gente procura, dentro do dojo, não tem idade, não tem sexo, não tem nada. Então, todos treinam igual, desde criança até o adulto, o treino é o mesmo. Então, a gente não para lá, é suar. Entendi. Senhorita, eu sei que vocês têm muita competição, né? Claro que os seus pretas dão aquela maior força para os atletas, né? E é disso que eu também gostaria de falar contigo, que você trouxe duas atletas. Duas atletas que vão para... Conseguiram classificação para ir para o Pan-Americano. Opa! Agora no segundo semestre. E como é esse treino? Os pretas participam desses treinos com elas? Então, como o Branco falou, a nossa preocupação não é formar atletas, é formar karatecas. Dentro desses karatecas, dependendo da especificidade, a gente forma atletas. Então, há alguns treinos que a gente foca um pouquinho mais no pessoal que vai competir, principalmente no período de competição, mas no geral, Marçan, é treino de karatê. Então, lá no dojo, as meninas treinam com os adultos, as mulheres treinam com os homens. Aí no período competitivo a gente faz alguns treinos diferenciados focando para aquilo, mas no geral é arte marcial, é karatê 100% e todo mundo treina com todo mundo. Só não luta criança com adulto. Sim, mas de resto, opa, né, olha aí. É karatê mesmo. O Arita Dojo, então ele está
ele tem um calendário assim, anual, tem os seus campeonatos, e esses campeonatos acredito que são tipo de seletivos que vão qualificando para outros níveis, né? No caso dessas meninas, elas passaram por etapas anteriores para chegar a essa qualificação. Isso, elas participaram no primeiro semestre de 2 eventos, que foram 2 campeonatos paulistas, né? E participaram do Campeonato Brasileiro em Goiás. Esse Campeonato Brasileiro, sim, ele é o campeonato que forma a seleção brasileira. Então elas foram campeões na categoria de luta delas, na idade delas, e foram convocadas por meritocracia para a seleção brasileira que vai competir o Pan-Americano na Colômbia, em setembro. E o técnico é o Aritas? Tem uma comissão técnica. Eu faço parte, se eu não me engano, hoje são 7 técnicos da seleção brasileira, e eu faço parte eu sou um dos técnicos da seleção brasileira. Antes de nós aprofundarmos nesse assunto do campeonato, uma pergunta. Em cima do kimono, você tem uma vestimenta. Pode explicar sobre isso? Tá vendo, pessoal do Enguarda? Ele tem um traje sobre o kimono, um colete, né? Esse chama Haori, né? Inclusive, esse aqui foi um presente. Eu vou aproveitar para mandar um abraço para o nosso presidente aqui em São Paulo, que é o Sensei Kazu Nagamine, né? Que é diretor técnico da nossa escola aqui no Brasil, da JK do Brasil. Então, Sensei Nagamine, um abraço caloroso aí. E o Sensei Nagamine que me presenteou com esse Haori, que é uma vestimenta que você usa por cima do Karate Gi, né? E não acha para comprar, né? É uma coisa assim bem específica, né? É um adorno, um acessório assim que... É que passa aí do mestre pro... Sim, tem essa conotação. Entendi. Muito bem, Sensei Arita-san. Agora estamos aí ladeados por 2 perigosas, não é isso? Exatamente. São as meninas que participaram do campeonato, se qualificaram para Campeonato Pan-Americano. Pan-Americano, que não é nada fácil, hein, gente. Por favor, Sensei, apresenta as meninas. Marcelo, então a gente está aqui com a Júlia. Júlia, com a Renata. Bem-vinda, Renata. Se parecem um pouquinho, né? Porque são irmãs. É isso? Né? E elas são atletas lá do Arita Dojo, competiram no último Campeonato Brasileiro em Goiás, foram campeãs de comitê na categoria delas e vão representar o Brasil agora em setembro, no Pan-Americano, na JK. Então vamos de novo, essa é a Júlia, Renata. São irmãs, treinam juntas, claro, né? Em casa, uma briga com a outra por espaço ou não? E treinam o karatê há quanto tempo, Renata? Há 8 anos, desde 2018. Começaram juntas, treinaram juntas ou uma foi primeiro? Eu fui primeiro. Mas faixa marrom é a categoria infantil? Não, na verdade, não tem a ver com idade, a graduação. A marrom, na nossa escola, ela tem alguns níveis, né? Mas marrom, dentro de uma escala de Kyu, que a gente chama, que começa na branca, que é Mu-Kyu, vai até a marrom. Então, são 9 graduações. Né? Aí, depois da marrom, já vem as graduações superiores de faixa preta. Então, elas estão na faixa marrom, terceiro Kyu. Ainda tem o segundo Kyu e o primeiro Kyu da marrom. Mas o bacana é que vai agregando responsabilidade para essas meninas, né? Não? Exatamente, aquele nosso papo do senpai. O senpai começa a se formar aqui, ó, na faixa marrom. Por isso que ela tem a cor da terra, né? Sim. Que é onde vai ser forjado o praticante, né? E daí o passo é o crescimento interior para estar aí logo tomando conta das escolas, né? Exatamente. Boa formação. Exatamente. O Sensei Arita falou, né? Formar atletas, formar o karateca e a partir daí forma o atleta, não é isso? Exatamente. No nosso entendimento do dojo, né? Do Arita Dojo, você não forma atleta para formar karateca, você forma karatecas. Em algum momento, esse karateca pode vir a ser atleta, né? Esse nunca vai parar de treinar. Né? Então é karateca. Primeiro ele tem que ser artista marcial para depois ser atleta, né? O atleta é uma consequência, né? Atleta é um braço, né? É o dedo mindinho da mão aí. Né? É uma outra ideia, mas o principal é o praticante estar treinando karatê por karatê mesmo. Júlia, como é? Foi seu primeiro... É Júlia, acertei, né? Foi seu primeiro temporada de campeonatos ou não? Não, eu e a Renata, a gente já compete desde 2022, só que não pela JK, pela FPK. FPK é a Federação... É uma
Federação Paulista. Isso. A Federação Paulista de Karatê. Então, são atletas que já são rodadas nisso daí? Ela só tem... Novinhas assim. Aí, mas são rodadas, o pessoal vê, os adversários vê a Arita Dojo, já fica aí, são elas. São elas. E a história da Renata? Muita competição até chegar a esse PAN? É, muita. Renata é monossilábica. É mesmo. monossilábica. Renata, vamos fazer catar então, não quer conversar, não é isso? É. Mas é bem interessante, né, Marção? Porque elas vieram de um sistema bem esportivo. Né? Não sei se o nosso público vai entender, de repente quem faça karatê vai entender, mas a gente tem um karatê mais tradicional, marcial, e um karatê esportivo, né? Então tem essas duas linhas que ora caminham lado a lado, ora se distanciam, né? Então elas vieram de um sistema esportivo, e quando elas vieram para o Arita Dojo, elas se colocaram numa situação de um karatê de escola, o karatê japonês, que é o karatê JK, que tem as competições. Só que o jeito de pontuar, o jeito de treinar, as correções... Karatê JK, explica para o... JK é uma escola de karatê, Shotokan, né? Foi uma das primeiras escolas instituídas aí no Japão, né, na época, e uma escola basicamente, o próprio nome diz, é uma escola de karatê, não é uma federação esportiva, não é uma confederação. Então a gente, o Arita Dojo, todos nós, as nossas graduações são ligadas diretamente na JK do Japão, na Escola de Karatê do Japão. Sendo que muitos dojos no Brasil e fora do Brasil, às vezes são ligados a federações, onde o intuito é basicamente competir. A gente não, a gente tem esse cunho competitivo, não é à toa que elas vão competir. Eu fui atleta da seleção brasileira por muito tempo, mas a gente é ligado à escola, onde o foco é educação marcial. Educação e depois marcial. A competição. Entendi. Renata monossilábica, que não fala. Mas, entre treinar karatê e outra coisa que você possa fazer da sua vida, onde você dá mais prioridade? Passeio em shopping, diversão? Respondeu assim direto, que não deu nem tempo de explicar, né? E treina karatê desde que? Qual a idade? 4 anos. 4 anos. Nossa! O pessoal de ginástica, que costuma vir alguns atletas de ginástica, costuma treinar nessa idade. 4 anos para chegar. A idade delas está na alta performance. Isso. Elas estão nesse caminho. Então, é exatamente esse processo. Né? Não é fácil, não é um ano de treino que você consegue alcançar um nível de uma competição internacional. Então, né? para chegar a esse ponto, né? E a arte marcial, digamos, é um caminho muito mais árduo, né? Exatamente. É muito longo, mais árduo, né? Muito mais não tem fim, né? E vocês assistem algum vídeos, filmes, alguma coisa para inspirar vocês nos treinos, para as competições? Júlia, A gente assistiu antes de começar o Karatê, Karate Kid, com o nosso pai. E aí a gente ficou muito interessada. E aí a gente largou o balé, que a gente fazia uns 3 meses assim, e foi pro Karatê. Porque a gente preferiu o Karatê. E aí é isso. Fazia balé. Eu ouvi vocês falarem alguma coisa de piano também. Tocam piano? Tocamos piano, violino. Oxe, isso me lembra os samurais, né, Cesarita? Que os samurais, quando eles não estavam em guerra, eles eram artistas, né? Exatamente. Olha só, tá no caminho, hein? Então, o Campeonato Pan-Americano vai ser quando, Alimentação? Vai ser na segunda semana de setembro, em Bogotá. Em Bogotá, na Colômbia. Setembro, então estamos chegando em setembro. Qual é o nível de treino para as meninas? Acentua, imagino, depois dá uma pausa, como que é o Elas, na verdade, elas estão numa crescente de treinamento. Então, desde março, quando começou o calendário, elas estão treinando. Ora, elas acabaram de fazer um exame de graduação, então, por isso que a gente fala da prática marcial, né? Ao mesmo tempo que elas estão se preparando para as competições, elas estão treinando o conteúdo da graduação, mas não tem refresco, não. Não tem refresco, né? E elas vão até o Pan-Americano. Inclusive, o Pan-Americano não é o último evento, né? Continua, vai ter outros eventos internos, tem uns preparatórios em agosto também para elas participarem. Opa. Não para, não. Estamos falando com a Arita Dojo, Sensei Arita-san, Rodrigo Arita, não é isso? Exatamente. Para falar o nome... Vou falar Arita-san pela nossa amizade, né?
Mas Arita Dozo, que é uma das referências da escola JK, né? Que é tradição, karatê tradicional. Com essas meninas, Júlia, que fala, a Renata, que não fala, né? Mas que ela é briguenta, viu? Lutadora, tá aí pro Pan-Americano, não é isso? Exatamente, gosta de dar soco. Ok. Eu vou pedir cadê o Aguinaldo e o Branco, que é preta? Vocês podem só vir aqui, ficar naquela postura sentadinho, só para te dar um tchauzinho aqui, por favor. Isso, por favor, aqui, ó. Aí. Aí. Aparece a gente ali, Marcelo. Opa, estamos aqui. Antes da gente encerrar, né? A gente trouxe uma lembrancinha, né, do Arita Dojo aqui para o nosso ilustríssimo Márcio San. E é um presente da nossa primeira dama, que é a Neide, que eu trouxe num programa anterior. Lembra que eu trouxe duas moças no programa? Que é a minha esposa, a ilustríssima esposa, a nossa secretária do dojo. Nossa! Ela fez um enfeite aqui, ó, feito à mão. Eita, artesanal. Para ti. Então vou mostrar para o público aqui, ó. Nossa! Né? E, por gentileza, aceite essa lembrança do Arita Dojo em agradecimento a tudo aí. Pode aproximar, Márcio. Olha que show! Enquadrou? Olha isso. Meu! Espero que decore bem seu estúdio ou sua casa, né? Com soltar o karatê que está escrito aqui. Aí está escrito karatê. E aqui é nosso. Em chinês é com soltar. Com soltar. Então, esse é o mesmo ideograma que está aqui. O mesmo, né? Tanto que karatê antigamente, na primeira transcrição, significava mãos da China, né? Olha aí. Gente, muito obrigado, muito obrigado. Muito... Como fala arigato? Né? Arigato. Olha isso. Parece uma de vocês aqui, olha aqui. Nossa. Obrigado, Arita-san. Eu que agradeço. Guardar com muito carinho, guardar no coração. Obrigado por tudo. Tá bom, eu que agradeço. Pessoal, o Branco que é preta, né? O Aguinaldo, muito obrigado, viu? A Renata que não fala e a Júlia.